Quem acompanha nosso noticiário semanal sobre o agronegócio já se acostumou a ouvir o professor Hélio Lemes Costa Júnior no Positiva Agro, toda quinta-feira às 6:30 da manhã, com reprise aos sábados às 6. O professor é palestrante, escritor, tem especialização, mestrado e doutorado e é reconhecido como o cara da inovação. E a gente tem duas novidades importantes. A primeira é uma surpresa, inclusive, para o professor Hélio Lemes Costa Júnior. É que ele passa a ter um quadro permanente também aqui no Revista 98. Toda quinta nós vamos replicar aqui o conteúdo que o professor Hélio traz para o Positiva Agro. A outra novidade é o próprio professor quem anuncia. Olá, professor Hélio Lemes Costa Júnior, boa tarde, seja bem-vindo, prazer voltar a falar com o senhor. Boa tarde, Rodolfo, tudo bem? Eu estava ouvindo aí a previsão do tempo, avisar o pessoal seu, mesmo a chuva de granizo que caiu aqui ontem, aqui no sul de Minas, chegar aí, olha, se protejam, porque aqui teve bravo, parecia a Suíça, estava bonito, mas estava perigoso. Pois é, e a gente está monitorando essa situação aí na região de Varginha, Três Corações e também na zona da mata, porque vários cafezais foram afetados, não é, professor? A gente teve aí aqui... Não só na zona rural aqui, inclusive cidades aqui com desabrigados, a gente teve que abandonar a casa porque quebrou telhas, então um negócio que teve bem grave aqui. Professor Hélio Lemes, eu falei agora de duas novidades. Uma novidade inclusive para o senhor, né, que passa a ter um quadro permanente aqui no Revista 98. Vamos replicar aquele conteúdo seu do Positiva Agro, a gente vai replicar aqui também no Revista 98, né? A outra novidade, eu gostaria que o senhor mesmo anunciasse, mas eu já antecipo aí, tem a ver com o Agro 4.0 da BDI e do Ministério da Agricultura, né? Conta os detalhes para o nosso ouvinte. Isso, nós estamos aí desde o começo do ano participando de um edital, né? Eu tenho aqui um hub de inovação no sul de Minas, e a gente participa de projetos de aceleração, de startups, tudo voltado para agtechs e foodtechs. Ou seja, a gente é um ambiente de inovação para o agro e para a cadeia, né, de produção de alimentos em geral. E desde o começo do ano a gente estava participando de um edital da BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e o Ministério da Agricultura, que publicaram, né, uma oportunidade para a gente realizar uma implantação de uma solução de alta tecnologia, ou seja, uma inovação tecnológica em algumas propriedades, né, aqui na região, inclusive no interior de São Paulo também, aqui no sul de Minas, mais no interior de São Paulo, e a gente foi premiado lá na região sudeste. O nosso projeto foi o único escolhido, né, da região sudeste toda, foram 8 no Brasil, para poder executar esse projeto, onde a gente vai levar um sistema inovador de uma agtech lá do Rio Grande do Sul, a RAX. Eles têm um sistema de sensoriamento para irrigação e a gente vai aplicar isso na produção de café, tanto aqui na nossa região, né, sul de Minas, que é uma das maiores produtoras aí de café do mundo, né, como também no interior de São Paulo. Então, durante 7 meses, nós vamos implantar para fazer testes, né, sobre como é que essa inovação pode impactar na produtividade e na redução de custo, né, na eficiência na produção de café principalmente, porque eles já têm essa tecnologia implantada em outros tipos de cultura, na soja, no milho. Agora a gente está trazendo essa inovação para o café também, e nós somos premiados aqui, estamos aqui muito contentes, né, que foi uma premiação para poucos, né, no país, é um projeto de quase 2 milhões de reais, e a gente recebeu um prêmio de 300 mil reais para levar adiante esse projeto aqui na nossa região. Professor, nossos parabéns para o pessoal do Hub, e a gente fica com uma pontinha de orgulho porque você faz parte aí do nosso quadro de analistas, né? Então a gente puxa um pouquinho desse orgulho que certamente seu pessoal está sentindo, a gente puxa para nós também. E é orgulho para os mineiros, porque é o único projeto do Sudeste, né? Pois é, a gente concorreu aí com ambientes de inovação do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né, de Minas Gerais mesmo, na capital tem, né, muitas instituições com muito mais experiência, né? E a gente conseguiu vencer esse projeto graças à equipe nossa aqui, que envolve essa
startup lá do Rio Grande do Sul, mais o Instituto Federal do Sul de Minas, o Instituto Federal de São Paulo, que participa, né, junto com a gente, e outros parceiros, os produtores rurais que estão participando do projeto também, tem fazendas aqui da região, então a gente está muito feliz em ter conquistado essa oportunidade de difundir a tecnologia, né? O objetivo no final das contas é a gente testar, mostrar os benefícios para que outras pessoas também possam aderir a essas inovações que melhoram as condições de produção, trazem desenvolvimento maior aqui para a produção de café, no Brasil em geral, porque mostra que é possível você conseguir produzir mais usando menos recursos, principalmente quando a gente está tratando de irrigação, cada vez usar, né, menos água para poder produzir mais café e trazer maior lucratividade, né, para os produtores, com menos impacto ambiental, né? Isso é que a gente busca. Professor, há muito tempo, até antes mesmo de ser moda carregar a bandeira da inovação, da ciência e tecnologia, o senhor já fazia isso, né? Então, representa muito essa conquista, ou eu estou errado? Não, sim, bastante. A gente é uma luta antiga, né? A gente trabalha, eu desde 2004 que eu atuo cientificamente, né, na área de inovação e tecnologia, e a gente sofre muito no interior, né, por não ter muito acesso normalmente ao que acontece nas capitais, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, onde a gente tem os maiores, a produção, né, de conhecimento, as maiores universidades, os maiores eventos na área de inovação tecnológica, e a gente sempre sofreu muito por estar no interior, né, dos estados e do país, de não ter muito acesso. E isso está mudando. A gente está trazendo para o interior essas atividades também, de transformar a ciência, a tecnologia em negócios, em inovação, e isso é muito bom, porque nós temos, né, um interior enorme nesse país, que agora está começando, né, a ser olhado, a ser visto, principalmente, né, no agro, que durante muito tempo foi visto como um recurso econômico importante, mas que não tinha os seus olhos voltados para a ciência, tecnologia e inovação. A gente está trazendo isso, né, trazendo a área de pesquisa, de educação, mais para a produção, e os próprios produtores, as pessoas, né, os empresários da cadeia do agro, estão começando a ver os benefícios, né, e procurar saber mais e se aproximar. E aí a gente, como ambiente de inovação, né, o AgVenture Hub, que é o nosso hub aqui do sul de Minas, a gente faz essa conexão, a gente conecta as universidades, os produtores, as startups, os empreendedores, a gente funciona aqui como um concentrador, né, onde a gente, inclusive os investidores, né, porque também precisa de investimento para poder fazer pesquisa, para poder difundir, né, as inovações. Então a gente coloca todos esses elementos, esses agentes aí em contato, tá? Quem precisa do quê, para poder executar, fazer com que as coisas funcionem. Perfeito. Bom, professor, para encerrar esse nosso bate-papo tão agradável, eu gostaria de ter bastante tempo para ficar conversando aqui, porque rende muito assunto. O Triângulo Mineiro tem um agro altamente tecnificado e cada vez mais avança no uso de tecnologia. Que aplicações o senhor vê aí no nosso horizonte, olhando para o Alto Paranaíba em particular e para o Triângulo no geral? Nossa, tem muita coisa, vamos dizer, são tantas coisas surgindo ao mesmo tempo, né, no nosso país. Por exemplo, toda essa área de irrigação, ela está modificando completamente com uma que a gente chama de tecnologia de meios mais precisos, né, de você conseguir descobrir onde, quando, qual é a melhor hora, qual é o melhor momento para poder fazer, a quantidade de irrigação que você tem que fazer. Então tem muita coisa surgindo, né, muitas coisas novas. A gente tem na área de imagens, né, de coleta de imagens para você, inclusive, fazer previsão de produtividade de vários tipos de colheitas. Isso serve tanto para você fazer o seu planejamento, né, quando você consegue imagens que podem ser captadas de drone, de satélite, né, de várias formas diferentes, mas é que hoje tem softwares que analisam essas imagens e dão já as respostas, né, já te passam os números de produtividade atual, futuro. Isso serve tanto para você se planejar como produtor, como também até para você colocar essas informações como garantia para você conseguir empréstimos, para você fazer levantamento de crédito, porque você consegue comprovar, né, a quantidade que você está produzindo, a quantidade que você vai produzir, qual é a época que você vai ter o resultado daquela produção. Então isso são coisas que juntam aí as fintechs, né, que são as empresas
da área financeira com as agtechs, né, com as empresas do agro. A gente tem nanotecnologia sendo trazida agora para a produção agrícola, nanotecnologia que facilita, por exemplo, que você consiga fazer com que os fertilizantes e os pesticidas eles penetrem de maneira mais fácil, né, dentro das plantas, e aí você consegue também reduzir o uso, porque quando a absorção ela é melhor, você pode usar menos quantidade de pesticida e de fertilizante para conseguir ter o mesmo resultado que você teria. E isso está sendo pesquisado, já está disponível, né? Mas está sendo pesquisado principalmente pelas startups de ponta, né, de tecnologias de ponta, usando nanotecnologia, que é algo, né, que é ciência na fronteira do conhecimento. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso é um momento muito bom para nós, né, para o agro aqui. No Brasil e fora, a gente tem muito contato com também empreendedores, cientistas de Israel, do Vale do Silício, e tem um movimento muito grande. Aqui na América Latina também tem bastante, na Colômbia, no Chile, muitas iniciativas surgindo, cada uma delas traz uma oportunidade, uma visão diferente, né, para a gente poder aplicar isso no campo, em todos os setores, né, inclusive em todos os tipos de produção, praticamente, né, na pecuária também. Tem muitas novidades, né, surgindo e muitas oportunidades ainda para serem aproveitadas. Excelente. Bom, eu conversei aqui com Hélio Lemes Costa Júnior, professor, um dos mais respeitados homens de ciência e tecnologia daqui de Minas Gerais. Professor Hélio Lemes Costa Júnior está com a gente toda semana. Ele tem comentário no Positiva Agro, passa a ter comentário também no Revista 98 já a partir desta semana e está ainda no nosso podcast, que é o Brasil 100% Agro. Ou seja, muito conteúdo de qualidade com essa figura tão respeitada. Professor Hélio Lemes Costa Júnior, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado a você, Rodolfo, um abraço a você, aos ouvintes, e ótima notícia que mais gente vai ter acesso aí para a gente contar as novidades da inovação semanalmente aí na rádio. Ok, um abraço, professor. Bom, esse aí, professor Hélio Lemes Costa Júnior, que você encontra no LinkedIn e nas redes sociais em @HélioNet.